Seja muito bem-vindo à nossa websérie About Carreiras. Você, sua melhor escolha. Essa websérie tem 4 episódios, esse é o primeiro episódio, e eu te peço que agora, nos próximos momentos que se seguem, você possa ficar totalmente à vontade, se você puder ficar em um lugar confortável, e que você possa assumir um compromisso para tirar um tempo para você mesmo. Um compromisso mesmo, como se você falasse para os amigos, para os familiares agora: olha, estou indo ali fazer parte de uma websérie e não me incomodo porque é importante para a minha carreira. O conteúdo que vai ser compartilhado aqui, sem dúvida, pode ser aplicado para você, não importa em qual estágio você esteja na sua carreira. E esse primeiro episódio fala sobre propósito. No início da minha jornada profissional, eu não tinha nenhuma noção de propósito. Eu sabia o que eu queria fazer e sabia qual resultado que eu queria ter. Eu queria ser professor e queria ganhar muito dinheiro. Bom, olhando assim, parece que são coisas bem opostas, antagônicas, né? Mas as coisas foram se caminhando de um jeito muito interessante. O interessante para mim foi perceber que quando eu fui atingindo aqueles sonhos que eu tinha como adolescente, como criança, o sonho de ser professor, eu fui percebendo que eu tinha condição de ganhar muito dinheiro. E ganhava o que para mim eu considerava muito dinheiro. Mas mesmo ganhando muito dinheiro, podendo comprar um carro, podendo comprar um apartamento, podendo, enfim, comer nos lugares que eu queria comer, vestir as roupas que eu queria vestir, eu sentia aquela famosa síndrome da vinheta do Fantástico, que quando tocava ali no domingo à noite, eu já pensava: cara, é segunda-feira, meu Deus, segunda-feira, amanhã tem que ir para aula, aquela coisa toda. Enquanto eu estava em aula, as coisas estavam fluindo, mas ter que ir para a aula, ter que fazer parte de uma rotina me incomodava muito. E aí foi que algumas coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu percebi que o sucesso sem felicidade é fracasso. Logo, a gente tem que questionar a ideia de sucesso. E aí vem um outro dado para mim que foi extremamente interessante. Esse cara aqui, Fred Machado, ele fez uma pesquisa para o livro dele e ele diz que no Brasil cerca de 90% das pessoas estão infelizes no trabalho. 90% das pessoas estão infelizes no trabalho. E ele fez essa pesquisa em 21 estados, falou com um monte de gente, desde funcionários públicos a autônomos. Pessoas estão infelizes no trabalho. A galera está escolhendo mal ali a sua carreira, está escolhendo mal o que fazer das suas vidas, e mais da metade desse percentual aqui diz que sabem que se fizessem outra coisa da vida seriam mais felizes. Bom, mas aí a gente vai começar a discutir coisas interessantes. Agora, onde você está, no trabalho que você tem, naquilo que você está fazendo, como está o seu legado? Olha que interessante essa pergunta. Você está preparando alguma coisa para você deixar para a posteridade? Você está preparando alguma coisa para você deixar para que as outras pessoas se sintam melhor? O seu trabalho ajuda a criar um mundo melhor? E mais ainda, a gente pode completar falando: será que seu filho sentiria orgulho do que você está deixando de aprendizado para ele? O seu exemplo está servindo para você fazer uma pessoa melhor? Bom, eu não sei qual vai ser a sua resposta aí. Talvez seja sim para todas essas perguntas. Talvez você acredita que tenha um propósito, esteja fazendo isso, mas os dados mostram que a maioria das pessoas não sentem isso. E de maneira ainda mais séria, mais pessoal, algumas pessoas sequer sabem que existe essa história de propósito, de legado, sequer consideram isso importante. Mas independente se você considera isso ou não importante, é interessante você pensar que como propósito a gente pode olhar qual que é a direção que a nossa vida está tomando, porque é a nossa vida. E a gente tem que saber onde a gente está para saber para onde a gente vai. E um reflexo disso, de saber onde a gente está, é fazer uma autoanálise, é o que a gente chama de se tornar consciente. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Qual que é o seu propósito? Trabalhar com propósito, viver uma vida com significado. Para um pouquinho. O que você está fazendo agora da sua vida? Qual que é o seu propósito? É possível você viver uma vida de significado e fazer disso uma carreira profissional? É possível você encontrar o seu propósito, perseguir o seu propósito e seguir o seu destino rumo a esse propósito e viver disso? Aí que vem algumas coisas que vão se tornando cada vez mais e mais interessantes. Essa daqui é a Paula Abreu. Ela é uma coach de alta performance.
e ela fala muito sobre propósito. E ela diz que o seu propósito de vida tem que ser você. Ela define em dois, um propósito primário e um propósito secundário. Ela diz que ser você é o seu propósito primário. Como assim? É muito importante que você consiga olhar para você, entender onde você se encaixa no mundo, quais são as suas ideias, quais são os seus pensamentos, como que você acredita na vida, né, sobre os conceitos da vida, e perceber se sua vida está sendo coerente com quem você é. Porque é muito comum a gente seguir um caminho diferente do aquele caminho que a gente escolhe pra gente. A gente acaba fazendo as coisas que as outras pessoas querem que a gente faça. E aí a gente acaba ouvindo conselhos dos pais, dos professores, para poder seguir um caminho totalmente diferente. Às vezes, quando você era criança, você sonhava em ser músico, ou sonhava em ser escritor, ou sonhava, sei lá, em ser professor. Mas você ouviu que isso não dá dinheiro, que isso não dá futuro, que não é possível viver de arte, que não é possível viver de cultura no nosso país, e você foi escolher um outro caminho, totalmente diferente. Em qual momento da sua vida você abandonou aquele seu sonho profissional de criança? Aquilo que quando perguntavam o que você quer ser quando crescer, e ali você respondia. É interessante quando a gente vê crianças respondendo sobre isso, as respostas são as mais diversas. Mas ali mostra realmente qual que é o desejo dela. Eu vi um dado que me chamou muita atenção. Tinha uma criança que falava que ela gostava muito, muito de brincar embaixo dos carros, mexendo com o carro. Mas os pais logo a reprimiram e falaram que não, que isso não dá futuro, isso não funciona, isso não dá certo. E ele seguiu o caminho da advocacia, se tornou advogado. Com mais de 15 anos de carreira, ele larga a profissão e monta uma oficina mecânica e se torna extremamente bem-sucedido. Você está entendendo o que eu quero dizer quando entender que o seu propósito de vida é ser você? Dalai Lama, ele fala que o seu propósito de vida é ser feliz. Outros autores falam que o seu propósito de vida é o despertar. Para mim é tudo a mesma coisa, despertar, ser feliz, ser você mesmo. É aprender a ser feliz com quem você é. E aí a gente pode completar isso de maneira mais e mais séria, mais e mais coerente. Tornar-se autoconsciente. Padrões de relacionamentos pautados em ganhar, ganhar. Esse é um ponto que a gente precisa parar e pensar um pouquinho agora. Olha que interessante. Como que você vai saber qual é o seu propósito sem que você tome um tempo para poder se conhecer? Eu não sei se você vai tomar esse tempo para se conhecer quando esse vídeo acabar, então quero que você faça isso agora. E é simples, você não precisa fechar os olhos nem nada. Mas simplesmente imagine você se olhando onde você está. Eu não sei se você está num transporte, se você está em casa, não sei. Mas se veja como se você estivesse se olhando de um olhar superior. Isso daí que você está fazendo se chama autoconsciência. Autopercepção, saber quem é você. Agora, observe você trabalhando. Observe as suas emoções. Observe os seus pensamentos. Por isso que nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos pensamentos, nós somos maiores que eles. Se observe. E nesse momento, observe qual que é o paradigma, o padrão de relacionamento que você realmente acredita. Veja se nesse momento os seus relacionamentos, todos eles, são pautados em um tipo de empatia, onde você coloca-se no lugar do outro, e mais do que isso, onde você deseja ver o bem do outro. Veja se o seu relacionamento é pautado em vencer, ganhar, ganhar, como diz Stephen Covey. Não existe felicidade fora desse padrão de pensamento, esse padrão de relacionamento. Muitas pessoas acreditam em relacionamentos pautados em ganhar, perder. Ou seja, para você ganhar, alguém tem que perder. E se alguém ganhou, isso significa que você perdeu. Então, quando alguém tem sucesso, você se sente assim, cara, a pessoa pegou o meu lugar do sucesso. E se sente mal. A maioria das pessoas tem esse tipo de pensamento. Vencer, perder. Outros têm um relacionamento perder, vencer. Esse já é diferente. É aquela pessoa que ela sempre cede. E ela fala, não, eu prefiro que ele esteja bem do que eu. A gente vê muito isso em relacionamento interpessoal. Mas profissional também. Pessoas que falam, não, eu vou cedendo, não, eu vou fazer aqui hora extra, eu vou fazendo aquilo outro, eu vou fazendo tudo, aceito todas as coisas, e no final você tem a sensação, eu perdi e o outro ganhou. Também é muito ruim.
Agora, quando você tem um padrão de relacionamento pautado em ganhar, ganhar, onde os dois ganham e a sensação de ganhar é mútua, a gente passa a entender que aquilo que a gente faz com paixão colabora para a vida do outro. E as coisas começam a se tornar mais claras. O propósito, ser você, vai se tornando cada vez mais claro. E a felicidade em ser você se torna mais latente. E as coisas vão ficando cada vez mais encaixadas, vão tomando mais forma de felicidade. Por isso que não existe um caminho inicial que não seja a autoconsciência. Saber onde você está. Saber se você está gostando ou não de onde você está. Saber quais são os seus padrões de relacionamentos. Para que a partir daí você possa buscar mudança. Bom, existe uma outra ideia que é muito interessante. É que nós somos seres sociais. Parte do nosso propósito é ter a sensação de colaborar para algo maior, um todo. A sensação de colaborar para que o mundo seja algo melhor, algo maior, gera em nós a sensação de felicidade. Isso é muito claro, é comprovado pela neurociência. A sensação de que você pertence a algum lugar e você contribui para que isso melhore, gera uma sensação de bem-estar, uma sensação de felicidade. E eu pergunto, aquilo que você faz hoje da sua vida, você sente que você realmente contribui para um mundo melhor? Contribui para que as pessoas elas sejam melhores a cada dia? E o sucesso delas te leva também para uma sensação de felicidade? As suas habilidades que você tem, você está usando para fazer o mundo um lugar melhor? Essa é a ideia de propósito. Às vezes você está pensando aí agora, eu nem sabia que existia isso de propósito. E agora que existe isso de propósito, eu tenho que encontrar logo o meu propósito, eu tenho que encontrar o meu propósito de vida. Calma, o seu propósito é ser você, ser feliz quem você é. Bom, eu tenho certeza que depois que você encontra o seu propósito, você entende que onde você está, você consegue aprender lições muito valiosas, muito importantes. É saber como as suas habilidades contribuem para o mundo. É saber como aquilo que você tem contribui, aquilo que nós falamos agora. E avançando mais, aprender todas as lições de onde você está agora. Aí, onde você está, no seu trabalho, em que você está frustrado, decepcionado, chateado, na carreira que você escolheu, você já aprendeu tudo que tinha para aprender daí? Nem que seja o aprendizado que te leva a mudar. Se você não aprendeu tudo que ainda tem para aprender, você ainda vai ficar preso muito tempo dentro dessa sua carreira de frustração. Freud costumava dizer de uma maneira, parafraseando, de uma maneira bem interessante, diz que quando a nossa dor de mudar, ela for menor do que a dor de permanecer, a gente muda, porque mudar dói. Entende? Então onde você está aí, agora, nesse momento, está doendo quanto para você? Bom, vamos avançar mais. Como se tornar, então, mais autoconsciente? Qual que é o caminho para isso? É parar e se observar, como você acabou de fazer. É o tempo todo se observar. Observar quais são seus pensamentos, observar quais são seus sentimentos, observar quais são suas atitudes, como que você repete esse padrão. Ou seja, é realmente tomar um tempo para se conhecer, pensar em você. Não é você quem faz o caminho quem faz você. Eu adoro essas frases de efeito, assim. São muito interessantes. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai construindo o nosso caminho. Mas a gente para e naquele exercício de olhar para a gente, olhar para a nossa história, e daqui a pouco a gente vai fazer isso de maneira mais objetiva, a gente começa a perceber como que o caminho nos moldou. São as nossas experiências desde a infância que nos tornam quem nós somos hoje. E é por isso que você tem esses padrões. E é por isso que você está aí onde você está hoje. E o legal de saber disso agora é que você pode mudar. E eu vou te mostrar o caminho para isso. Os obstáculos são o caminho. Tem gente que vive o tempo todo fugindo dos obstáculos. Querem se livrar de todas as formas possíveis de fracassar. E por isso ficam paradas exatamente onde estão. Ou então buscam carreiras que simplesmente expressam ou apresentam segurança. Quantas pessoas eu já ouvi que escolheram carreiras pela estabilidade? Não que isso seja errado, de maneira nenhuma. Mas você confiar em uma outra pessoa, o pagamento do seu salário, o seu sustento, mesmo que essa outra pessoa seja o governo, não me parece algo muito
muito prudente. Me parece algo que demanda muita coragem, né? Então, quando a gente vai falar melhor sobre isso, né? É interessante que tem muita gente que tem como propósito servir o outro dentro da máquina pública, e isso é fantástico, isso é maravilhoso. Só que nem todo mundo tem esse mesmo propósito. Então, é interessante a gente pensar que os obstáculos, eles são o caminho. Então, se a gente sabe que eles vão vir e eles são importantes, então a gente tem que se preparar para os obstáculos para poder olhar para eles como oportunidades. A maioria das empresas que cresceram, se desenvolveram em tempos de crise, olharam para aqueles problemas, para aqueles obstáculos como oportunidade. E eu faço um desafio a você. Olhe para os problemas que você tem como oportunidade. Bom, empreender é um pouquinho isso. É encontrar um problema e transformar em uma oportunidade de negócio a solução daquele problema. Então, todo problema, ele exige uma resposta. E como a gente responde ele, a gente pode usar a criatividade para fazer isso, os recursos que a gente tem. Então, a resposta desse problema é gerar uma oportunidade. Então, pensa. Os seus obstáculos, aquilo que você tem, como que isso pode te acrescentar? Como isso pode melhorar para você? Porque quando a gente se depara com um obstáculo, a gente vai pensar sempre um pensamento de tudo ou nada, né? A gente fala assim, ou eu fujo desse obstáculo, ou eu enfrento esse obstáculo e caio nele, fico parado nele, então às vezes eu tenho medo de progredir por conta do obstáculo. Agora, se você não tivesse só essas duas alternativas, se você tivesse outras rotas de fuga, digamos assim, outros caminhos para pensar, será que você não encontraria realmente oportunidades nesses obstáculos? Mude a sua mentalidade agora. Encare cada obstáculo como uma oportunidade, não apenas profissional, mas pessoal também. Isso serve para os seus relacionamentos com os filhos, relacionamento com namorado, com esposo, com chefe, com amigos, com tudo. Tem um obstáculo? Encara como uma oportunidade. Olha como isso vai fazer diferença para você. E tem mais ainda. Esteja aberto a ajudas inesperadas. Isso é fantástico. Quando você está no meio do seu caminho, da sua trajetória, e vem alguém e te oferece ajuda e você esperava a ajuda de todo mundo, menos dessa pessoa. Esteja preparado para poder receber, esteja aberto para poder perceber. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que são boas recebedoras. Você já recebeu um presente e aquela sensação foi assim, não, eu não mereço, que isso, por favor, não precisava. Gente, olha, eu vou ser bem sincero agora. Esse pensamento que você pode ter é um pensamento ainda limitado que expressa uma sensação de pouco merecimento. Talvez você realmente acredite que não mereça aquilo. Se você acredita que não merece o sucesso, você não vai ter o sucesso. Então, acredite. Pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas inclusive, e depois a gente vai falar sobre riqueza, são pessoas que sabem receber. Então esteja preparado para poder receber ajuda das mais diversas pessoas. Tem uma história, rapidinho, a gente está caminhando para o final, que diz que um cara estava em alto mar e ele estava para se afogar. E ele começou a clamar a Deus pedindo ajuda, que Deus o salvasse. Então passa um surfista e o convida, olha, suba aqui na minha prancha e assim você vai se salvar. E aquele cara fala, não, que isso, eu não vou subir aí porque Deus vai me salvar, ou Deus vai vir me salvar. E aí passa depois um cara num barco e fala, eu subo aqui no meu barco. E ele fala, não, Deus vai me salvar, ou Deus vai vir me salvar. Depois passa um cara no helicóptero, joga uma corda para ele, ele fala, não, Deus vai me salvar. E aí ele morre e encontra Deus. E ele já vai revoltado, poxa Deus, eu pedi sua ajuda e você não me ajudou. Deus falou, cara, eu mandei um surfista, eu mandei um cara num barco, mandei um helicóptero e você não quis. Ou seja, olha que interessante. Muitas vezes a ajuda que a gente está esperando receber vai vir de lugares que a gente não esperava. E a gente foca tanto em uma única coisa que a gente perde a noção do todo. Então, esteja preparado para essas incertezas, para essas ajudas. Esteja pronto para poder receber. Um exercício da timeline. Então, para um pouquinho. Escreva numa caneta e num papel mesmo, assim. Escreva a sua jornada. Escreva mesmo toda a sua experiência, a sua timeline, onde você está agora. Todas as suas experiências desde o início, todas as suas experiências profissionais. Depois escreva também suas experiências pessoais. E realmente saiba onde você está e veja para onde o seu futuro está caminhando. Isso vai te ajudar a se tornar cada vez mais autoconsciente. É importante você valorizar os momentos de pausa.
Sabe, se dá o direito de refletir mesmo. Tome o tempo para você se tornar autoconsciente. As pausas fazem parte do caminho. Bom, eu agradeço a você por sua atenção. Esse é o fim da nosso primeiro episódio da nossa websérie. E o recado, simples. As pessoas procuram muitas vezes propósitos secundários, que são aqueles propósitos do dia a dia, correria. Mas se esse propósito secundário não estiver alinhado com o seu propósito primário, que é ser você, você vai perceber que ele vai durar pouco tempo. Conheço muitas pessoas que descobrem um sonho, se lembram de um sonho profissional da infância, perseguem aquele sonho profissional da infância e depois se cansam dele. E aí mudam para outro, porque não estão atendendo aquele primeiro propósito, o primário, que é ser feliz. Como a Paula Abreu fala, e ela fala isso muito bem. Então, primeiro seja feliz. Depois encontre o seu propósito secundário. Pegue as suas habilidades e aplique as suas habilidades para algo que você faça com paixão, porque isso pode ser remunerado. E você pode viver com felicidade e ser bem remunerado para isso. Na nossa próxima websérie, no nosso próximo episódio, a gente vai falar disso de maneira mais clara, mais objetiva, de como, então, a gente encontra o propósito e como transformar esse propósito em algo comercial, em algo que você possa lucrar com ele. Um grande abraço, eu te vejo no nosso próximo episódio.